paz do Senhor, irmãos. Então vou compartilhar com vocês nessa noite, né, aqui no nosso Tadel diferenciado. Nós vamos compartilhar um pequeno trecho da palavra de Deus que Deus me deu hoje pela manhã, no meu momento de devocional, no momento em que eu estava lendo a palavra, logo após que cheguei da oração, às 5h30. Deus colocou algo bem interessante no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. A gente tem aprendido muito na igreja, né? Nós temos estudado sobre a pessoa de Jesus. E Deus tem trazido muitas revelações interessantes para a nossa vida, né? Muitos ensinamentos profundos. É muito tesouro em vasos de barro, porque Ele é misericordioso. E hoje pela manhã, quando eu estava lendo Hebreus, dando sequência, né, ao estudo do livro de Hebreus, que o pastor tem trouxe no domingo, eu me deparei com um texto bem interessante lá em Hebreus 9, 27 e 28, que falou muito ao meu coração. E diz assim a palavra, Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, eu meditei nesse versículo, né, nesses 2 versículos, e Deus colocou muito forte no meu coração a questão do nosso Jesus, do nosso irmão mais velho, conforme o pastor tem nos ensinado, tem mostrado na palavra, do nosso tal sumo sacerdote que está à direita de Deus intercedendo por nós hoje. Deus tem me colocado, né, dentro do meu coração, que eu leio o Velho Testamento junto com o Novo, e lá no Velho Testamento eu estou lendo em Samuel, naquele episódio em que Eli, o sacerdote Eli, ele acontece um desastre com ele cai da cadeira depois de uma notícia que ele recebe a respeito de que os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, os seus filhos tinham morrido na guerra, e a Arca da Aliança tinha sido tirada do povo de Israel. A sua nora estava grávida, e ao saber dessa notícia, ela deu à luz e morreu, e colocou o nome do filho Icabode, que quer dizer a glória do Senhor se foi. E Eli também, quando soube de todos os maus acontecimentos, caiu para trás numa cadeira, porque a Bíblia diz que ele era idoso e gordo, ele caiu para trás e morreu, quebrou o pescoço e morreu, porque eles tinham perdido a Arca da Aliança. E quando eu fui para Hebreus, o que o Senhor colocou no meu coração é de que Jesus é a Arca da nova aliança, né? Jesus é essa arca que o Senhor trouxe para nós, para poder nos reaproximar dele. E quando a gente para pensar, né, o que acontecia com o povo de Israel quando eles perdiam, isso não aconteceu uma vez só, aconteceram outras vezes, né? E inclusive até hoje não se sabe onde está a Arca da Aliança, né? O Indiana Jones procura até hoje a Arca da Aliança e nunca encontrou. E sempre que a Arca da Aliança era tirada do seu povo, o povo perdia as guerras, o povo andava em sofrimento, em escravidão, porque a arca representava a presença de Deus. E o que continha na arca? Na arca tinha as tábuas da lei, as leis que falam da retidão, que falam de uma vida consagrada, de uma vida reta diante do Senhor. Na arca tinha a vara de Arão que floresceu, representando a palavra profética. Arão era o sacerdote da época. E a vara de Arão representava a palavra profética. E na arca tinha o maná dentro de um pote de ouro. E o maná significa provisão. E eu parei para pensar que tudo o que nós temos na nossa vida, quando nós temos Jesus, que é a nossa arca hoje, que é a presença de Deus na nossa vida hoje, é Jesus em nós, é a manifestação do Deus invisível em nós, que é a presença de Jesus. Nós temos essas 3 coisas. Nós temos a palavra profética, nós temos as leis, né? Que são a maneira como Jesus nos orienta a
a obedecer a sua palavra, a seguir os seus caminhos, e nós temos a provisão em todas as áreas, porque ele traz essa provisão. Então, quando essa arca foi arrancada, quando foi arrancado tudo isso do povo de Israel, a vida deles não teve mais sentido. Tanto que Eli caiu para trás e morreu, a nora morreu, colocou um nome desesperador no filho, a glória do Senhor se foi, e o povo passou a sofrer as consequências dessa perda, né? De terem perdido a arca. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, também morreram porque não souberam valorizar a arca, não souberam respeitar, não souberam obedecer, não souberam honrar a presença de Deus no meio deles. E Jesus na nossa vida é a arca da aliança hoje. Com Jesus na nossa vida, com esse sumo sacerdote que está, né, à direita do Pai, intercedendo por nós, com esse irmão mais velho que como tal se preocupa com os demais, que provê para os demais. Com Jesus na nossa vida nós temos a lei, nós temos os preceitos divinos pelos quais nós devemos andar, né? E todas as ordenanças que o Senhor nos dá é para nos proteger do mundo, proteger dos ataques do inimigo, da vulnerabilidade que nós ficamos quando nós estamos fora dos ensinamentos do Senhor. Porque os ensinamentos do Senhor, eu imagino sempre que são como uma cerca que nos guarda. Os ensinamentos do Senhor é uma cerca que nos protege. Não é que o Senhor é aquele tirano que quer ficar dando ordens a nós, que quer ficar mandando e desmandando, e a gente tem que fazer tudo o que Ele quer. Não é isso. O Senhor conhece tudo e Ele sabe o que pode nos levar à morte. Lá em Provérbios 14, 6, se não me engano, diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Então o Senhor ele estabelece os seus ensinos, os seus ensinamentos, para que nós possamos andar debaixo da sua proteção, né? As ordenanças do Senhor para nós, toda a direção que o Senhor nos dá, a respeito de comportamento, de vestimenta, de relacionamento conjugal, de relacionamento entre jovens, todos os ensinamentos que o Senhor nos dá, em todas as áreas da nossa vida, são proteção para nós. Ele quer nos proteger, não quer nos deixar cair em abismos, não quer nos deixar cair em sofrimento, não quer nos deixar cair em tristeza. Então ele estabelece os seus mandamentos. E se você anda dentro daqueles mandamentos, você está protegido. É como um rio que anda dentro do seu leito e não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está debaixo da proteção de Deus. A vara de Arão, a palavra profética, Jesus, ele trouxe uma palavra profética. Ele tem a palavra, uma promessa para a nossa vida. Ele tem uma esperança avivada em nós todos os dias, de novos céus, de nova terra, de uma vida cheia da sua presença, da sua graça, que enquanto estivermos aqui, de vivermos as primícias do céu enquanto estivermos na terra. É a palavra profética dele para nós. É a palavra que libera bênção, que libera vida, que libera graça, que libera cura. Palavra de Deus, palavra de promessa de Deus. E temos também o maná. Com Jesus na nossa vida, nós temos a proteção dos seus mandamentos. Nós temos a palavra profética que nos direciona, que nos mostra o caminho, que nos mostra o futuro, que nos fala o que vai acontecer. E nós temos também o maná, a provisão de Deus, o pão do céu. Aquele que nunca vai nos deixar faltar nada, aquele que diz que o nosso Deus, de acordo com a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Com Jesus ele provê todas as coisas. Com Jesus ele abre um caminho no ermo, ele tira água da rocha para que não te falte, para que você não passe sede. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Senhor da provisão. Então, se você preserva essa arca
que mora em você, que reside, que escolheu. A Arca da Aliança, ela precisava ficar num tabernáculo. Hoje nós somos o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo, você é o tabernáculo. É aonde Jesus quer morar. É aonde Jesus quer residir. Ele não quer fazer uma visita temporária, ele quer morar em nós. E se você aceita, como diz o nosso amigo Felipe, de bom grado, né, a presença de Jesus em nós, a habitação, se você se torna a habitação do Senhor, junto com Ele, vem os ensinamentos da vida, que traz bênção, porque se você está debaixo dos ensinamentos, você é abençoado. Você tem a palavra profética, você tem a provisão. Nada disso te falta, porque você tem dentro de você a arca da aliança. Você tem a presença de Deus, você tem a vida de Deus. Por isso é importante que a gente preserve essa vida de Deus em nós, sabe? E o pastor ultimamente tem nos chamado para isso, para a gente gastar tempo na presença de Deus, para a gente buscar avivar em nós o dom que um dia Ele colocou e que de alguma forma esteja adormecido. Nós precisamos nos aliançar com esse compromisso de preservar a presença de Deus. Sabe? Receber a palavra no domingo à noite, num culto, receber a palavra e chegar em casa e remoer aquela palavra e orar sobre aquela palavra e viver aquela palavra e captar momentos em que você possa estar experienciando, em que você possa estar praticando aquela palavra. Isso é o importante, preservar a presença. O povo de Israel, mais particularmente na época de Eli aqui, seus filhos, Ofni e Finéias, eles não souberam preservar a arca. Eles não souberam preservar a presença. Eles deram pouquíssima importância a isso. Mas e eu e você? Que importância nós temos dado à presença de Deus? Que importância nós temos dado à presença de Jesus nas nossas vidas? Nós precisamos preservar isso, sabe? Preservar através da leitura bíblica, através da oração, preservar através da comunhão com os irmãos. Como foi bom sentir a presença de Deus hoje à tarde aqui em casa, quando a célula Betel veio visitar minha sogra e a mim, né, por tabela também, meus filhos. Trouxe lanchinho, foram tão amorosas, tão cuidadosas. E a presença de Deus ali presente. Por quê? Porque ele diz que onde há comunhão, né, a unção se faz presente, a unção se manifesta. Isso é uma forma de preservar a presença. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, sabe? Dar atenção uns aos outros, atender uns aos outros nas suas necessidades, não criticar, não falar mal, não duvidar, não questionar, mas não manipular, simplesmente amar. Amai-vos uns aos outros. É uma forma de preservar a presença do Senhor em nosso meio. E se por algum motivo você sentiu a presença se esvaindo, ou você está um pouco vazio da presença, não consegue sentir muito, você precisa resgatar a presença. Resgatar a arca. O povo de Israel sempre resgatava quando dava tempo, né? Eles resgatavam a arca. E quando eles resgatavam a arca, a vitória voltava para o seu povo. As bênçãos voltavam para o meio do seu povo. Eles conseguiam vencer os inimigos. Eles conseguiam sair da escravidão. Eles conseguiam dar a volta por cima. Porque a presença foi resgatada. A arca da aliança foi resgatada. E hoje, como é que nós resgatamos a arca da aliança? Como é que você resgata a presença de Jesus? Através da oração, através do jejum. O pastor tem feito esse chamamento a nós, igreja, para um tempo de jejum,
um tempo de consagração, de oração, de arrependimento de pecados. E é isso que nós precisamos. Essa é a forma, o Senhor nos deu a receita. O Senhor nos deu a receita de como conseguimos resgatar a sua presença. E Ele providenciou esse tempo. O pastor agora está lá no monte, em oração, em reclusão, separado, resgatando a presença. Uma presença poderosa, presença forte, presença vívida do Senhor Jesus. E nós também, aqui, devemos ser respaldo para Ele lá e cuidarmos aqui da nossa vida espiritual, buscarmos o Senhor, nos aliançarmos com o Senhor, fazermos nossas orações diárias, orarmos mais que uma vez por dia, jejuarmos e nos consagrarmos, nos afastarmos do mal, nos afastarmos do pecado, porque o pecado afasta a presença. Sabia? O pecado afasta a presença. Sempre que o povo de Israel pecava, os inimigos conseguiam vir roubar a arca. Eles roubavam a presença de Deus. E o pecado afasta-nos e extingue, não nos faz perceptível, não nos faz discernir a presença. Então nós precisamos romper com o pecado de uma vez por todas. Perseguir o pecado de uma vez por todas, não sermos amigos do pecado. E assim a gente resgata a presença também. Amém? E outra coisa aqui, o que a presença produz em nós. O que a presença, o que a Arca da Aliança produzia no meio do povo de Israel? Segurança, estabilidade, poder, cura, força, saúde, provisão, tudo, força, tudo isso é o que a arca produz em nós. O que Jesus produz em nós? Jesus produz ânimo, Jesus produz fé, Jesus produz força, Jesus produz amor em nós. Jesus produz garra para vencermos nossas limitações, nossas batalhas. Jesus nos produz em nós vitórias. É isso que o Senhor produz, é isso que a presença de Deus nos traz. Amém? E aqui nesse texto, a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também, do mesmo jeito que aos homens, você não conhece ninguém aqui que morreu duas vezes, já conhece? Ninguém aqui, ninguém na face da terra morreu duas vezes. Só se morre uma vez. E depois disso é o juízo. Dessa mesma maneira, a Bíblia diz aqui que desse mesmo jeito, dessa mesma forma, também Cristo, tendo se oferecido uma vez só, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Amém? Jesus se ofereceu uma vez só, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Da mesma forma, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Você aguarda o Senhor para a salvação? Você aguarda o Senhor para estar para sempre com Ele? Para estar para sempre com Ele, com o seu Pai, com o nosso Pai? Você aguarda o Senhor para a salvação? Há uma promessa de que Ele virá. Há uma promessa de que Ele se manifestará. Há uma promessa de que Ele vai vir nos buscar. Há uma promessa de que Ele vai nos salvar. E enquanto estamos aqui na terra, de tudo que nos oprime, de tudo que nos escraviza, de tudo que nos entristece, de tudo que nos desfavorece, Deus é o nosso juiz. Deus é a nossa justiça. E há uma promessa para aqueles que aguardam a salvação. Aqueles que aguardam a salvação e andam de acordo com os ensinamentos do Mestre, com as orientações que o Senhor deu, que andam preservando a presença do Senhor, que andam cultivando e valorizando a presença do Senhor.
esses aguardam a salvação. É para esses que o Senhor vai voltar. Amém? E o desejo do meu coração é que você possa ser ricamente abençoado com essa palavra, como eu fui nessa manhã. E que você tome posse da certeza plena de que Jesus é a manifestação, lá em Romanos diz, que Ele é a expressão exata de Deus sobre a nossa vida. O Senhor Jesus habita em nós. Ele é a expressão exata de Deus em nós. Ele é a arca da aliança de Deus em nós. É Ele a garantia do nosso sucesso, da nossa alegria, de nós sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Ele é a garantia de toda bênção, de toda vida, de toda salvação. Deus te abençoe e fique na paz.